Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje é Cultura Z, então a gente vai avaliar e indicar um filme pra você. O filme de hoje é Divertidamente 2, sei que ele foi lançado recente, mas não tão recente assim. É uma animação, comédia, drama e aventura, e se você tá vendo minha voz meio estranha porque eu tô meio gripado. Nós já falamos sobre o primeiro filme, então se você quiser, você pode clicar em um dos cards aqui em cima que tá aparecendo pra você assistir antes desse, e também se quiser assistir ele depois, não tem problema. A diferença é que aqui sou eu falando, o outro é um grupo de amigos nossos, conversando um pouco sobre Divertidamente 1. Esse filme fala sobre a Riley, ela cresceu, no primeiro filme é uma pré-adolescente, agora ela é uma adolescente, vivendo várias mudanças. No primeiro ela viveu várias mudanças também, até literais de mudar de casa e de cidade. Agora ela tá mudando de escola. É que nem quando você sai do Fundamental 1 e vai pro Fundamental 2, é isso que tá acontecendo com ela, tá? E agora com 13 anos, ela vivendo esse monte de mudança que vem por consequência de uma coisa chamada a adolescência. É claro que a sala de controle das emoções, né? Ficar de fora dessa reforma. Então, no final, essa mudança toda vai deixar uma grande bagunça e, além das emoções que a gente já conhece, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, chegam novas moradoras para deixar tudo ainda mais caótico. No meio da noite, enquanto as emoções estão dormindo, não imaginava que emoções dormiam, surgem operários e mudam tudo. Começa aquela barulheira de quebrar, de serrando coisa, destruindo tudo. Uma reforma absurda para mudar a central de controle e abrir espaço para novas emoções, porque a gente vai conhecer agora a ansiedade, a inveja, tédio e vergonha. E eu queria dizer que a tédio, ela para mim é a descrição perfeita de muitos adolescentes que nós vemos hoje. Você que é pai e mãe vai perceber isso quando você assistir, né? E agora a gente vai ver uma grande briga entre as emoções, como muitas vezes acontece conosco. A gente lida às vezes com várias emoções acontecendo ao mesmo tempo e uma querendo tomar controle e tomar a frente do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente. E nós vamos ver a ansiedade tentando tomar a liderança das mãos da alegria. Quem sabe no primeiro filme que quem liderava a mente da Riley era a alegria. E ela aparece, a ansiedade, querendo proteger, planejar tudo, evitar que as coisas deem errado, mas no final tudo fica ainda mais bagunçado dentro da cabeça da Riley. Enquanto isso, a Riley, ela também tá vivendo mudanças, além do corpo, mas ela tá vivendo transformações na rotina dela e na vida dela. Ela tem que se encaixar agora num novo time de hóquei, fazer novas amizades, porque as amigas dela estão indo para uma outra escola, não vai ter mais aquelas grandes amigas que ela tinha antes. Ela tá tentando entender quem ela é nesse meio todo, assim, nesse turbilhão de novos sentimentos que ela tá vivendo. O que é mais legal para mim dentro dos filmes do Divertidamente é que eles trazem conceitos que nos ensinam a se entender e entender também como a gente lida com as nossas emoções. No primeiro foi um conceito de ilhas de personalidade. Por que a Riley é brincalhona? Ela gosta de tal coisa, ela é mais introvertida, extrovertida. Aquilo foi construído na infância por memórias que ela construiu, e isso pega a infância e começo da pré-adolescência. Agora, da metade da pré-adolescência para a adolescência, surge um novo conceito, que é o que é apresentado nesse filme, que é o de sistema de convicções, que é o definidor na vida de alguém. Define sua identidade, valores e molda ou até muda as suas atitudes. Mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Eu fiquei preocupado com o roteiro desse filme, pra ser honesto, porque não é o mesmo roteirista do outro. E, sequência é sempre aquele risco, né? A Pixar, ela acertou muito com Toy Story até o terceiro, o quarto pra frente. Até o terceiro, assim, ó, trilogia bonitinha, fechadinha. Então eu tava com medo, só que não decepcionaram. É diferente do primeiro? Mas são diferenças importantes, porque quem assistiu o filme lá atrás amadureceu e tá lidando com emoções diferentes agora, então natural ser diferente. É aquele estilo Pixar de sempre, de animação, de estética, então nisso nem preciso falar, e a trilha sonora, assim como o outro, impecável. Vamos falar agora de alguns temas importantes dentro do filme que pode trazer uma aplicação para nós ou alguma reflexão bem legal. O primeiro deles é que são mais mudanças. A Riley tá mudando muito por conta da puberdade, então é uma mudança física, mas também cognitiva, e a mais demonstrada no Divertidamente, obviamente, é a emocional. A Riley tá sentindo as coisas diferentes. A gente percebe isso logo no começo, quando rola essa reforma na mente dela. E quando tá rolando aquela reforma toda que eu falei na central de controle, surge um carinha com uma plaquinha que tem a seguinte frase: desculpe a poeira, puberdade é uma zoeira.
Mas não é zoeira no sentido do Z, tá? Você conhece o Z, não é zoeira naquele sentido não. Tanto que a tradução ideal para isso não é zoeira, é bagunça e causa, que a pessoa quis rimar ali, é coisa de brasileiro. Os sentimentos vão ficando cada vez mais intensos, porque tem um momento que depois dessa reforma, a Raiva vai clicar num botão pra Riley reagir a uma coisa que a mãe falou, e a Riley reage de uma forma muito exagerada, assim. E aí o Raiva mesmo clica assim, e o que aconteceu? Tipo, eu sou a Raiva, mas acho que foi demais. Então a Riley tá deixando os sentimentos serem mais intensos, reações cada vez mais exageradas. Um outro ponto que afeta muito esse período de pré-adolescência e adolescência é a busca e o desejo de impressionar os outros. Como a Riley tá vivendo essas mudanças todas, e ela, por exemplo, tá mudando para um time de hóquei novo, uma escola nova, ela quer impressionar as pessoas para fazer novas amizades. Na pré-adolescência, a gente define uma identidade muito pessoal, muito individual. Quem nós somos, a gente vai se entendendo. Só que quando a gente entra na adolescência, tem uma coisa que começa a influenciar muito a nossa identidade, que é o quê? O grupo. A gente quer fazer parte do grupo. Então a gente entende que nós não somos um indivíduo isolado, mas fazemos parte de uma comunidade. E nós queremos fazer parte dessa comunidade. Isso é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa, porque somos seres relacionais. Só que a Riley, para envolver-se num grupo, ela começa a negociar valores dela. Ela deixa as amigas antigas de lado, já que elas não vão mais estar na mesma escola que eu. Ela esquece elas, as amigas que ela ama tanto, porque ela tá focada em eu quero impressionar essa galera nova. E para impressionar alguém, ela começa a negar valores, negociar valores, na verdade. Leva a uma vida de mentira, porque ela coloca uma máscara de quem ela não é. Tem uma hora que até a voz dela muda, parece outra pessoa mesmo. Só que ela vive com medo delas descobrirem quem ela é de verdade. E isso vai gerando uma ansiedade pesada para Riley e ela vai ter que lidar com isso mais pra frente. Ela, inclusive, faz uma coisa muito errada por conta desse desejo de impressionar os outros e a ansiedade que ela tá sentindo, porque ela quer receber, ela quer ter uma resposta de uma coisa. E ela vai tomar uma decisão que vai afetar muito aquilo que ela acredita que é ser certo e errado. E uma coisa que me deixa muito ansioso é a incerteza se você vai ou não dar like nesse vídeo e, mais importante, se você vai se inscrever e compartilhar com alguém. Então, ó, aproveita agora esses segundos, clica no like aqui para o YouTube saber que a gente está fazendo coisas legais para outras pessoas como você, outras famílias de pré-adolescentes ou pré-adolescentes, e se inscreve aí e compartilha com alguém bem legal. Um outro ponto aqui é a questão da ansiedade que a Riley tem que lidar. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Em todas as idades, seja você criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e adulto. Todo mundo tem lidado com isso por conta do mundo que nós vivemos com tanta informação. E a ansiedade, o que ela faz? Ela cria cenários que não existem e sua maioria pensando que o pior vai acontecer. A personagem da ansiedade, a emoção além, inclusive, ela usa a produtora de sonhos que existe na mente da Riley como uma ditadora exigindo que eles criem e produzam o máximo de cenários possíveis e todos ruins, sempre algo ruim acontecendo com a Riley. E isso é muito pra mente dela, porque ela vai surtar. Isso pode acontecer conosco também, porque se a gente alimentar nossa mente só com pensamentos sobre o futuro e de cenários ruins que vão acontecer, com a desculpa de estou me planejando para lidar com o pior, a gente surta de verdade. A ansiedade é o amanhã afetando o hoje. Quem vive com muita ansiedade nunca vive o presente, porque sempre está no futuro e, como eu disse, um futuro ruim. A ansiedade diz o seguinte: eu protejo a Riley das coisas assustadoras que ela não vê. Eu planejo o futuro. Mas esses medos que ela tá fazendo a Riley vivenciar e imaginar, porque ela não tá vivendo aquilo de verdade, começam a quebrar e desfazer alguns valores que ela definiu no sistema de convicções dela. A gente é igualzinho a Riley, não importa a idade. Não à toa a Bíblia fala algumas coisas sobre isso. Tiago diz o seguinte: não diga que farão isso ou aquilo, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. A gente acha que tem controle de tudo e por estar olhando para o futuro, a gente acha que pode mudar alguma coisa e esquece de viver o presente e buscar fazer o certo no presente. Jesus diz o seguinte em Mateus capítulo 6. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. E Jesus sabe do que está falando. Porque antes ele disse que a gente não precisa se preocupar com nada de provisões dele. Roupa, comida, ele vai dar aquilo que a gente precisa. Então a gente não precisa ficar o tempo todo, o que eu vou fazer amanhã? Então a gente tem que se planejar, claro.
mas a gente não pode viver no futuro e achar que os problemas de amanhã eu vou conseguir resolver hoje, porque daí você não tá nem lidando com os de hoje. Aí pensa a nossa cabeça, nosso coração, cheio de problema, em que eu não lido nem com o de hoje, nem com o de amanhã. A gente vai surtar, que nem acontece com a Riley. E eu queria dizer aqui, cuidado, se você tá passando por um momento emocional difícil, assim, e ainda não assistiu divertidamente, a cena em que a Riley vive uma crise de ansiedade pode ser um gatilho, porque aquilo que ela vive é muito real, é daquele jeito mesmo. Tem alguém muito próximo de mim que viveu crises de ansiedade pesadas, e foi exatamente o jeito que a Riley viveu. E tem pessoas que às vezes vivem de forma muito pior. E a gente vê a Riley construir essa crise desde o começo do filme até o momento que ela acontece. Cada etapa é percebível diante da gente. E isso é um alerta para mim e para você, pra gente tomar cuidado de como a gente tá lidando com as coisas, se a gente tá escondendo emoções, se a gente tá jogando elas para longe, se a gente tá vivendo de forma intensa demais algumas emoções. Nenhum dos lados é o ideal, esconder emoção nem viver de forma intensa. Mas saber que cada um tem o seu lugar e hora, e de novo, não é no futuro, é lidando hoje. A gente falou mais sobre ansiedade, se você quiser, em 2 outros vídeos aqui no nosso canal. No final eu vou colocar para vocês irem. Um que foi uma pregação na Noite Z, do Ministério de Pré-Adolescentes aqui da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E o outro é um sobre Jesus dizendo de não se preocupar. Esse texto que eu falei, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse vídeo. Eu deixei o melhor pro final porque eu achei muito massa esse esquema de sistema de convicções, que é como se fosse uma caixinha de ideias, certezas e valores que você e eu guardamos dentro da nossa cabeça. São coisas que você acredita serem verdadeiras a seu respeito, a respeito dos outros e sobre o mundo. Você quer ver alguns exemplos? Os meus pais me amam. Isso é uma certeza. A dúvida, será que meus pais me amam? Então a dúvida não gera uma convicção, gera um problema. Eu sou bom em esportes. No meu caso eu não sou bom em esportes, mas eu sou bom em arte. Eu sei disso, isso faz parte de quem eu sou, das minhas convicções. Eu sou tímido. Eu sei claramente que é errado mentir. Essas convicções todas foram construídas durante a nossa infância e o nosso crescimento. E essas ideias, elas ficam bem guardadas aqui dentro, de você e de mim. E elas nos ajudam a decidir o que é certo e errado e como reagir a cada situação que a gente vai enfrentar. A Riley, nesse filme, ela está melhorando esse sistema dela de convicções. Isso tudo, como eu falei, é criado quando a gente nasce, principalmente no momento da infância e da pré-adolescência, e é desenvolvido no restante da nossa vida. E a resposta bíblica para esse conceito de sistema de convicções é coração. Jesus fala que o que vem de dentro é o que mostra que a gente está impuro e corrompido, não é o que vem de fora, mas tem algo aqui dentro. E o judeu vai falar que é o coração. E o coração não é apenas o órgão que pulsa sangue para o resto do corpo. Fisicamente, literalmente é isso, mas o conceito da Bíblia sobre coração é algo interno. É o sistema de convicções que o filme falou. E por isso que a Bíblia diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Como a gente cuida desse nosso coração? O Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus podem te ajudar a se entender, construir a sua identidade no lugar certo e da forma certa, entender claramente o que é certo e errado. Apenas a Palavra de Deus e Jesus pode mudar o seu coração ou transformar e renovar, potencializar o seu sistema de convicções. Numa escala de 5 Zs, eu dou 4 Zs para esse filme do Divertidamente 2. Não dou 5 porque o primeiro jogou um nível muito aqui em cima e ele é muito específico para um momento muito específico de vida. Eu acho que o Divertidamente 1, ele consegue ser mais amplo e pegar todo mundo. Eu acho que ele é até mais emotivo. Esse aqui também é? É, mas como ele lida com esse tema da ansiedade, ele pode ser pesado para algumas pessoas. Então você tem que estar bem para você conseguir assistir esse filme. Eu tenho agora alguns filmes para te indicar em uma série sobre temas que foram falados e citados no Divertidamente aqui ou na minha conversa com vocês nesse vídeo. O primeiro deles é meu amigo Totoro, ou Totoro, depende de como você quer falar, do estúdio Ghibli, ou Ghibli também, porque eles gostam de dificultar a forma das pessoas falarem. E esse filme se encontra no Prime Video na Netflix e também fala sobre 2 crianças que estão no momento de transformação, lidando com um sentimento novo e difícil e como eles fazem para lidar com isso. O segundo é Como Treinar o Seu Dragão, que está no Prime Video ou também na Apple TV, que fala sobre um menino que está num processo de amadurecimento e de definição de identidade. O terceiro é um filme live action
Brazuca, meu, dos anos 90, ó, da minha época, eu. O Menino Maluquinho, o filme que fala sobre esse menino que é maluquinho, né? Você pode assistir no Globoplay. Ele é baseado na ilustração e nas histórias do Ziraldo, que é um ilustrador e escritor, e fala sobre esse menino que está no amadurecimento, no desenvolvimento da vida ali, uma fase muito específica que é saindo da pré-adolescência e entrando na adolescência, que nem a Riley. E se você gosta do universo do Divertidamente, tem uma série muito legal no Disney Plus que é Dreams Production, ou Fábrica dos Sonhos, que fala sobre essa produtora de sonhos e pesadelos que existe na cabeça da Riley. Mano, é muito legal, muito bem animada e muito divertida. Se você assistiu ou não Divertidamente, deixa aqui embaixo o seu comentário do que você achou de Divertidamente 2.